Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje mais um replays na Tier Ubbers. Eu tava treinando porque eu estava participando de um torneio em Ubbers, que no fim eu já acabei sendo eliminado, mas eu tava treinando e encontrei esse jogador. Ele é um jogador que tava com pontuação suficiente para estar mais ou menos no top 70 da Tier. Então foi uma batalha bem interessante contra um jogador que não é qualquer porcaria. Embora na ladder de Ubbers a gente tenha bastante coisa um pouco estranha, eu gostei bastante dessa partida. Eu acho que o meu oponente jogou certinho e foi bem divertido. Antes da gente começar, eu queria dar alguns recadinhos. Primeiro, como vocês devem ter percebido aí na introdução, a partir do vídeo passado, os vídeos do canal vão ter legenda em inglês. E o motivo disso é porque eu percebi que algumas pessoas acessavam o canal de países que não falam português, mas eu sempre achava que foi por acidente ou algo assim. E recentemente eu recebi um comentário e algumas mensagens no Facebook pedindo se eu tinha algum canal em inglês, porque o conteúdo parecia ser interessante. Então, por conta disso, eu preferi colocar a legenda, porque eu particularmente não me sinto à vontade para criar um segundo canal em inglês, até porque eu não sei se eu teria tempo de abastecer dois canais assim, e eu não considero que meu inglês seja tão bom a ponto disso. Então, a partir de agora, legendas em inglês. Os vídeos passados eu vou começar legendando os do manual completo do Pokémon competitivo também, e os drops. Os vídeos mais teóricos, as Poké-análises também. As PS Lives eu não vou legendar porque é quase uma hora de vídeo e como já passou, e as daqui pra frente todas elas serão legendadas. Beleza? Então esse é o primeiro recadinho. O segundo, o Pimp My Squad BR, o capítulo já tá quase pronto. Semana passada eu até avisei vocês pelo Face que eu não ia soltar o vídeo porque eu não estava conseguindo testar os times, eu estava meio salgado, estava levando bastante hacks e eu não achei interessante soltar o capítulo sem testar as equipes que eu mexi. Então, por conta disso, a gente passou para essa semana. Então, na sexta-feira o capítulo sai mesmo, sexta-feira, 7h30 da noite. Eu só alterei, só fiz essa pequena alteração, tá? Então fiquem de olho na sexta-feira o capítulo do Pimp My Squad BR. Bom, então era basicamente isso. Vamos começar então a falar direto dessa partida. Eu achei que o matchup estava equilibrado. Ao mesmo tempo eu percebia que meu Yveltal Scarf seria muito bom contra a equipe dele. Eu acredito que eu conseguiria lidar com algumas das coisas que são problemáticas na equipe dele. A minha Lunala Choice Specs também seria muito bom contra a equipe dele, mas ao mesmo tempo eu não queria que tivesse pedras. Então o que eu fiz? Eu comecei com o meu Arceus Water, que é meu Defogger, para impedir que ele colocasse pedras. Por quê? Ele tem dois possíveis Rockers, tirando o Arceus, que poderia ser também, mas pela estrutura da equipe eu não acreditei que fosse. Então ele poderia ser Landorus Incarnate com Stealth Rock ou Groudon com Stealth Rock. Ambos não apreciam ficar na cara de Arceus Water por causa de Toxic no caso do Groudon e Ice Beam no caso do Landorus Incarnate, embora o meu Arceus não tenha Ice Beam. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei com o Arceus Water para impedir que o Groudon entrasse de graça. Eu imaginei que ele não fosse ficar. Como eu disse, Arceus Water comumente tem Ice Beam, não é raro de se ver. Então eu já prediquei a troca. Não achei que ele fosse Gengar também, porque ele não estava mega evoluído, então a chance ele não teria como me prender ainda. Então eu imaginei que ele fosse para qualquer outro. Xerneas ou até mesmo o Giratina. Então eu usei Toxic predicando essa troca e de fato eu consegui pegar essa Giratina dele na troca. Aqui eu imaginei que ele fosse usar ou Thunder Wave ou Toxic, porque a maioria das Giratinas na ladder hoje tá utilizando isso. Então eu acabei ficando com o Arceus porque do resto da minha equipe
eu vi que ele era o que menos sofreria para esses status, vamos dizer assim. E segundo, eu não tinha como saber se ele era Toxic, porque se eu soubesse que ele era Toxic eu poderia ir Lucario, e se eu soubesse que ele era Thunder Wave eu poderia ir Groudon. Mas se eu invertesse isso, um Thunder Wave no meu Lucario seria péssimo, assim como um Toxic no meu Groudon também seria horroroso. Então por isso eu preferi ficar para baitar esse golpe de status aí. E aí vai ser o que vai acontecer de fato. Ele vai colocar um Toxic. Aqui eu imaginei que ele não fosse utilizar de novo o move de status, embora ele pudesse, mas eu imaginei que ele não fosse fazer de novo. Então eu já fiz uma troca para minha melhor resposta, que é a Xerneas. A Xerneas arrebenta com a Giratina. Eu não queria entregar ainda que eu era o 7 Geomancy, então eu bati com um Blast direto, porque já causaria um dano enorme na Giratina caso ele ficasse, e se ele trocasse, a minha Xerneas não teria o 7 entregado ainda. Ele vai acabar indo pro Groudon, que é a resposta mais óbvia para Xerneas. Desde horas o pessoal usa muito isso. Eu acabei conseguindo o crítico, que acabou sendo bom, pelo fato de que dificulta um pouco, né, na hora de você olhar o dano assim, você vê se é Specs, Scarf, qualquer coisa nesse sentido. Então o Critical Hit dá uma camuflada nisso, mas irrelevante também, porque como o cara é um jogador relativamente experiente, ele deve ter visto que não era dano de Specs, que poderia ser Scarf ou Geomancy, mas sem problemas. Aqui eu imaginei que ele fosse colocar pedras, porque ele não tinha motivo para não colocar caso ele tivesse. Ao mesmo tempo, se ele setupasse seria um problema, então eu fui para o meu Arceus Water, que ele é minha wall física, ele tem Toxic, ele tem Defog, ele consegue lidar muito bem com Groudon. Foi exatamente isso que eu fiz. Ele colocou pedras, eu imagino que ele predicou um Toxic aqui, então ele já foi direto pro Gengar. E eu já usei Defog porque, como eu disse no começo, eu não queria brincar, eu não queria ter pedras no meu campo. Eu imaginei que ele fosse já Mega Evoluir e bater, então eu já fui direto pro meu Yveltal, caso ele usasse Shadow Ball ou algo assim, ou até mesmo Rex, resistiria bem. Ele usou Sludge Wave, aqui eu bati Dark Pulse porque caso ele não scoutasse se eu era Scarf ou não, ele perderia o Mega Gengar dele. E foi exatamente isso que eu fiz. Ele trocou para a própria Xerneas dele, que resistiu muito bem, como vocês podem ver, ao Dark Pulse. Uma troca muito boa da parte dele. Eu não quis brincar e fui pro meu próprio counter de Xerneas, que é o Mega Groudon também. O Primal Groudon. Porque ele resistiria a qualquer move que ele utilizasse. Se ele usasse Geomancy, eu resistiria a qualquer dano dele e poderia tirar ele de campo. Foi exatamente o que ele fez. Ele bateu, tirou um dano até considerável. Eu usei Roar para tirar ele de campo e ele perdeu a erva dele, né, que fazia com que ele usasse Geomancy em um turno só em vez de dois. Aqui foi um turno bem complicado, porque eu não sabia muito bem o que esse Groudon ia fazer. Eu poderia ir direto para o meu Arceus Water, poderia, mas caso ele ficasse e resolvesse usar pedras, ele iria colocar pedras e eu derrotaria o Groudon dele. Aí eu conseguiria entrar com o meu Arceus e defogar tranquilamente. Então eu quis fazer isso porque o papel principal do Groudon, que era atrapalhar a vida das Xerneas, já estava feito. E então se eu perdesse ele não seria lá o fim do mundo. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Eu não sei se foi uma Speed Tie ou não. Eu acredito que não, porque o meu Groudon ele é min speed, ele é o mínimo speed possível. Porque eu uso a Nature Sassy, né, em vez de Careful, por causa da Converage, né? Como eu uso Lava Plume e Precipice Blades, eu não quero perder damage output em nenhum dos dois casos. Eu fui Arceus aqui, porque obviamente ele não deveria ficar. Eu pivoteei para tentar atrair o Mega Gengar, porque agora sim seria uma boa jogada da parte dele colocar o Mega Gengar. Porque o meu Arceus estava em campo, o meu Arceus já estava envenenado. Se ele entrasse com o Mega Gengar, de repente fosse aquele set com Substitute, Taunt ou algo assim. Se vocês podem ver também, eu tava com 75% de HP.
Então, a não ser que eu usasse Recover, ele ia conseguir provavelmente me finalizar no turno seguinte. Então eu fiz essa double e consegui atrair o Gengar. Eu não quis brincar porque da primeira vez ele scoutou, agora eu não sabia se ele ia scoutar ou não. Então eu não quis brincar, eu bati de novo com Dark Pulse. Acabei pegando as Zernas mais uma vez. Foi um bom play de novo da parte dele. Mas aqui eu não tinha por que não ir para o meu Arceus e sacar ele. Eu tomei um dano bem grande. Como essa Zernas ela era Geomancy, eu imaginei que ela pudesse ser mais lenta que meu Arceus, então eu usei Toxic só para garantir caso ele resolvesse usar um random Geomancy tomando 2 turnos, então eu usei Toxic para isso. Consegui conectar e ele finalizou meu Arceus, crítico definitivamente não importou. Eu entrei com Lunala porque nessa range minha Lunala destruía Zernes. A minha Lunala ela é Choice Specs, então é um dano destruidor. Qualquer coisa que entrasse no campo agora ia tomar 2-hit KO, pelo menos. O Groudon dele tomaria 2-hit KO, 1-hit KO, Zernes cairia, 1-hit KO para Giratina. Eu não sei que set qual Arceus era, mas eu também não quis brincar. E tomava 2-hit KO também, ou 1-hit KO na verdade, para Moongeist Beam. Então foi isso que eu fiz, usei Moongeist Beam. A Zernas foi. Aqui ele entrou com Landorus Incarnate, ele usou Knockoff. Eu particularmente não sabia que Landorus Incarnate carregava Knockoff. Eu imaginei que não fosse muito necessário, mas infelizmente eu estava errado, eu nunca tinha visto e aparentemente é um set attack bem comum. Então foi um misplay da minha parte. Ele tirou meu Specs, ainda deu um dano enorme. E como vocês vão ver, eu não vou ter... não vai ser suficiente para finalizar. Ele ainda vai ficar com um pouquinho de vida. Ele vai me finalizar com Earth Power. Não vai tomar o dano da Life Orb, graças à habilidade dele, que é Sheer Force, né? Aqui eu coloquei o Lucario porque eu não tinha por que não. Ele tem Bullet Punch. Então eu finalizaria esse Landorus tranquilamente. Foi isso que eu fiz. Finalizei o Landorus. Ele entrou com Groudon. E aqui eu usei Close Combat por caso de ele usar Stealth Rocks. Eu consegui finalizar ele em 2. Às vezes um Critical Hit que eu desse também finalizaria ele. E se ele batesse tudo bem, porque ele ia estar na range para morrer para qualquer outra coisa que eu usasse. Um Dark Pulse, um Moonblast. E como vocês podem ver, minha Zernas está ficando extremamente assustadora. A combinação de Zernas mais Yveltal para esse time dele está ficando extremamente assustadora. Eu usei Close Combat, como eu disse, ele acabou sobreviveu e ele não usou Rocks. O que foi um bom play da parte dele, acho que ele predicou que eu pudesse ser Tupá ou algo assim. Eu entrei em Yveltal porque ele estava na range já para morrer. Usei Dark Pulse porque qualquer coisa que entrasse tomaria um dano razoável. Eu não sabia ainda até esse ponto que Arceus era. Eu usei Dark Pulse, finalizei o Groudon e ele entrou com o Arceus Dark dele. Arceus Dark geralmente é aquele set meio setup, né? Ele fica setupando, então eu fiquei com medo de ser esse set. Então eu já fui hard para o meu Zernas. Não queria brincar. E de fato ele setupou. Aqui eu vi que dificilmente ele teria alguma coisa para tocar o meu Zernas. Então eu usei Geomancy. Eu não vi necessidade de não fazê-lo. Geomancy, ótimo. Como vocês podem ver, agora eu tô mais 2 de tudo. Vou finalizar ele no Moonblast. Agora ele vai entrar com o Gengar. Essa altura do campeonato eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já tinha vencido com o meu Yveltal. Pelo fato de que ele era Scarf, então ele era mais rápido que os dois. Eu acredito que ele finaliza em o Gengar. E a Giratina já estava bem debilitada também. Mas eu nem precisei, porque meus Zernas tem Hidden Power Ground. Então ele finalizou o Gengar também com Hidden Power Ground. Nem precisou se preocupar. E o cara acabou forfeitando. Foi uma excelente partida. Eu acho que o turno que mais fez diferença foi aquela double que eu fiz.
predicando a entrada do Gengar. Eu acho que aquele turno me deu uma certa vantagem. Ao mesmo tempo também teve o misplay do Knockoff, mas eu também não sei se eu teria alguma outra possibilidade melhor. Talvez Lucario para pegar o bônus do Justified e Mega Evoluir. Eu não tenho certeza se foi o melhor play de fato, mas que foi o melhor com certeza não foi, porque eu perdi o Choice Specs da minha Lunala que arrebentava a equipe dele, mas eu não sei se talvez Lucario, enfim. Foi uma excelente partida, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um like se você gostar desse vídeo. Também se inscreve no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Sexta-feira, Pimp My Squad BR saindo, 3 equipes mexidas para vocês, espero que vocês gostem também. E bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!